Aleluia. Salve a igreja com o Pai, Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão tudo bem? Glória a Jesus. Aleluia. Quem quer ir para o Canadá aí, irmãos? Sentiu um friozinho, né? Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, enquanto nós estamos, a Leila já vai sentar. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, aleluia, João capítulo 15, versículo 7, no texto áudio, amém. Depois eu gostaria que a Laís e a Mariana louvassem aquele primeiro hino que a Mariana começou aqui no culto, amém, irmãos? A adoração é que nos mantém de pé. Aleluia, nós vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quem achou aí João capítulo 15, versículo 7 diz amém? Amém. Se você não achou, tem aí, aleluia, na parede. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, João 15, 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Aleluia. Ficar Mariana, né? Alex também se prepare. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, te louvamos, Pai. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, Pai. Tu és o Deus de ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, Pai. É por isso que nós nos prostramos diante da tua presença. Pai, queremos pedir, Pai querido Santo, abre nossos olhos espirituais, abre nosso coração para contemplar e ver, meu Deus, meu Pai, o quanto é real, Senhor, a tua palavra, o quanto é real, meu Deus, meu Pai, o mundo espiritual, Pai. Por isso que eu te pedi, Senhor, nos habilita, Senhor, meu Deus, meu Pai, a andar resolado neste mundo, Senhor, e a conquistar, meu Deus, meu Pai, do Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, seja chegado o teu reino, Pai, o teu governo já chegado sobre nós, Pai querido Santo, e tu reinas e governa, oh meu Deus, meu Pai, hoje para sempre, Pai. Por isso fica conosco e nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, oh meu Deus, meu Pai, por tudo que tu és, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Se você está, aleluia, vamos louvar o Senhor, aleluia. Thank you.
Glória a Jesus, amém? Vamos consentar, louvando o Senhor. Aleluia. Louvar, irmãos, é muito mais que estratégia, amém? Glória a Jesus. Louvar é muito mais, irmão, que estratégia. Vou pedir para o evangelista Kleber, se puder trazer esse carro aqui para mim. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nós vamos ler aqui uma parte desse estudo que também está em Gênesis capítulo 39. Vamos ter que o evangelista Kleber ali, quase meu susto, preparado. Meu estudo apagou aqui, mano. Aleluia. Ele falou, vai lá, pastor, assim. Eu fui lá e de repente apareceu de novo, né? Glória a Deus. Ele falou assim, meu Deus, vai ter estudo todo. Mas, irmãos, é tremendo, amém? Habilitados para habilitar e movendo o reino de Deus. Nós somos igreja do Senhor, irmãos. Amém? Tudo que nós precisamos nesse tempo aí, aleluia, é parar de querer entrar nas astúcias de Satanás. Não é direita, é esquerda, não, irmãos, nós somos de Jesus. Nós somos daquele que olha para o alto, onde vem o nosso socorro. Amém? Aleluia, nosso socorro está no Senhor, irmãos, preciosos da terra. Mas para nós pegarmos, aleluia, essa mensagem, aleluia, dando continuidade à segunda parte, nós falamos um pouco de José na primeira parte, na segunda nós falamos de Jacó, aleluia, nós vamos falar um pouco de José, também de Jacó ainda, mas Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao versículo 7, amém? Eu vou ler o primeiro, os irmãos ajudem assim na sequência, aleluia, aqueles que podem, aleluia. O primeiro diz assim, Gênesis capítulo 39: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos e servia-os, e ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez, morou em sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Abençoou o Senhor. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José, aleluia, agora é o 7, né? Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e ele disse: venha para a cama comigo. Olha aí, irmãos. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vendeu, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecarei contra Deus? Irmãos, você prestou atenção nesse texto que nós lemos aí? Você prestou atenção, aleluia, aonde José, ele colocava a mão dele, e como que o Senhor fazia e prosperava sobremaneira, sobre tudo. Mas, irmãos, olha só, o versículo 2: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Irmãos, José, ele foi vendido como? Agora José está como? Prosperou. Irmãos, olha que coisa linda. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, que tentaram matar José de várias maneiras.
pensaram, arquitetaram, jogaram em uma cisterna e quando viu, estava vazia, não tinha água. Aleluia, o próprio Deus já livrando José. Mas aí, irmãos, quando chegou um ponto ali que a ira já estava sobremaneira no coração dos seus irmãos, aleluia, Judá, ele intercede, ele fala: nós seremos réu do sangue do nosso irmão. E ali vem passando uma caravana dos ismaelitas, ou seja, os parentes do seu tio. Vai passando, talvez seus primos, o que seja, aleluia. E ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. Mas a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 2: o Senhor Deus estava com José. Irmãos, aqui está um segredo, aleluia, para nós, aleluia, cada dia vencer as nossas lutas e batalhas. Se o Senhor realmente está conosco, irmão, não interessa em qual área nós estamos, em qual parte ou lugar nós estamos, interessa que Deus realmente está conosco. É por isso que eu já disse aqui, irmãos, eu não quero saber se a esquerda vai ganhar, eu não quero saber se a direita vai ganhar, eu vou fazer o meu papel como cidadão brasileiro e vou olhar para o alto, para onde vai nosso rumo. Porque, irmãos, olhamos para um, aleluia, cheio de acusação, olhamos para outro, algumas coisas estão aparecendo e tantas coisas, mas da onde vem o nosso socorro, irmãos? Da onde é que vem o nosso socorro? Por quê? Aleluia, olha o que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos. José, ele está no Egito. José, irmãos, ele está numa terra que não é dele. José está numa terra desconhecida. José foi vendido como escravo. E como todo escravo, irmãos, aleluia, tinha que se submeter e tinha que passar por algumas coisas. Uma delas, irmãos, era a disciplina a qual os escravos passavam. Muitas vezes açoite, muitas vezes muita coisa. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, irmãos, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu dono egípcio. Por isso, irmãos, minha preocupação não é, irmãos, se a esquerda vai ganhar. Minha preocupação não é se a direita vai ganhar, irmãos. É como eu estou diante desse Deus vivo e todo-poderoso. Porque, irmãos, para analisar, para observar, aleluia, os maiores avivamentos relatados na Bíblia aconteceram em qual áreas? Em qual situação que o povo estava passando? Perseguição, tomado como escravo, levado para a Babilônia, levado para a Síria, e aí vai indo tantas coisas, mas no meio de tudo isso, irmãos, Deus sempre moveu sobre os seus, Deus sempre colocou as suas mãos sobre os seus. Elias profetizou que não chovesse, mas Deus deixou de sustentar Elias. Elias não passou pela seca, mas Deus desamparou Elias. Então, irmãos, Deus é Deus que não desampara os seus. Deus é Deus que não desampara os seus. Agora o que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso estar habilitado no Senhor. Eu preciso estar habilitado, irmãos, aleluia, a andar pelos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus nos chama a atenção, aleluia, para nós virmos para Ele, aleluia, não digo, irmãos, o fim, aleluia, de aceitar simplesmente a Jesus como Senhor, mas o fim de todo o nosso coração no Senhor, de confiar realmente nossas vidas ao Senhor. Aí, irmãos, é onde que Deus mais quer ver de nós. Porque muitas vezes, irmãos, aleluia, falar que Deus requer oração de nós, mas não se posicionar no meio da oração é muito fácil. Aleluia, falar que Deus quer isso de nós, mas não se posicionarmos como Deus quer é muito fácil. Aleluia, é como nós falamos aqui, e eu chamei um obreiro e falei aqui uns tempos atrás. Aleluia, onde o amado querido nosso, eu quero aqui diante da igreja, assim, pedir perdão e tal, aquela coisa. E na hora eu já vi no escritório se movendo, aleluia, Deus permitindo se mover. E eu chamei, né, presidente Kleber, evangelista Kleber, e eu chamei esse varão, irmão, falei, vem cá, mano. Mas por agora você arrumou uma guerra, mano. Agora você vai ter que ser um homem de verdade. Porque, irmãos, falar, a gente fala, mas sustentar nossa palavra, irmãos, é onde Deus quer ver. Sabe por quê, irmãos? O que sustentou José, aleluia, no meio de tudo isso, foi as promessas que o Senhor havia feito para ele. Deus dá um sonho para José.
pensar um pouco aqui na vida de José. José tinha mais ou menos seus quase 30 anos de idade. Aqui. José, irmãos, está com os seus hormônios à flor da pele. José, irmãos, era bonito de aparência, bonito fisicamente. José tinha um corpo em dia, vamos dizer assim. E aí, irmãos, aquela incircuncisa, aquela mula de Balaão, ela começa a cobiçar José. Irmãos, aleluia, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, sempre vai se levantar alguns. E aí eu quero chamar a sua atenção, irmãos, aleluia, como igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 5. Aleluia, porque, irmão, ser habilitado pelo Senhor é passar por muitas blitz, é passar, irmãos, por muitas coisas a qual não queremos parar, a qual não queremos, muitas vezes, até nos prender em algumas áreas. Por isso, nós não podemos embaraçar com nada neste mundo. O meu coração precisa estar liberado para o Senhor. E para o meu coração ser liberado, irmãos, não pode ter nenhuma reserva aqui dentro. Nós entendemos isso, irmãos, quando Deus, aleluia, ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, dá o seu único filho a quem tu tanto amas. O que Deus está fazendo com Abraão, irmãos? Deus está ensinando para Abraão: Abraão, você ama, maravilha, mas ei, não coloque, aleluia, os seus olhos muito sobre o teu filho para que não haja idolatria. Irmãos, entenda bem uma coisa, vamos entrar aqui, Mateus 16, 5. Aleluia, entenda bem uma coisa. Porque quando Jesus chamou, aleluia, Zaqueu, desce depressa pela árvore, aleluia, vai ter ali impulsionar a casa de Zaqueu, porque Zaqueu já começa a liberar, aleluia, 4 vezes mais a quem eu roubei, a quem eu fiz isso, eu devolvo isso, devolvo aquilo. Por quê? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque, aleluia, Zaqueu, ele tinha algo no seu coração chamado avareza. Zaqueu tinha algo no seu coração, a qual Judas teve e não se atentou. Mas Zaqueu, irmãos, ele começa a liberar, ele começa a dizer: nada disso me segura, porque eu tenho essa relação com Jesus. Zaqueu, ele começa, irmãos, a colocar tudo para fora. Senhor, eu não quero mais saber esse tiro, não. Irmãos, é por isso que Davi, aleluia, que quando ele erra, ele diz para o Senhor: Senhor, pode tomar os palácios, pode tomar as riquezas, pode tomar as esposas, pode tomar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque, irmãos, uma vez que Deus habitou em nós, irmãos, aleluia, é como disse: para onde vamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Coisa, irmãos, que o dinheiro não pode comprar, coisa que a riqueza não pode dar em um ser humano. Aleluia. Por isso, irmãos, que Zaqueu já chegou liberando. Por isso, irmãos, que Deus vai fazer de tudo para trabalhar em nossas vidas. Aleluia, para nós liberarmos tudo que está no nosso coração, para que a obra do Senhor seja perfeita, irmãos, sobre nossas vidas. A estatura completa de varão perfeito. Irmãos, nós estamos vivendo hoje, no século 21. E hoje, irmãos, eu olho uma igreja de duas formas. Uma igreja que vai muito para o lado da teologia da prosperidade. Mas, por outro lado, irmãos, eu olho uma igreja pentecostal que olha para a salvação, aleluia, mas muitas vezes esqueceu, aleluia, que para fazer missão, para fazer a obra, para servir ao Senhor também, requer muitas vezes também os semeadores, daquele que dá semente ao que semeia, daquele que investe na obra. E muitas vezes, no meio de tudo isso, eu vejo muitos irmãos, aleluia, retendo, segurando muitas vezes. E aquilo ali, irmãos, é algo que faz mal, aleluia, esses irmãos. Por que faz mal, pastor? Porque Deus quer prosperar sobremaneira. Aleluia. Irmãos, Deus não quer dar uma medidinha, não. Deus, ele quer te dar para você, aleluia, não pedir emprestado, não emprestar, mas dar. Agora, irmãos, aqui dentro de nós, como que está? Como que está o nosso coração? Será que nós estamos muito apegados? Então, Zaqueu, irmãos, ele começa, aleluia, a tirar tudo aquilo do seu coração.
Zaqueu ele começa a tirar tudo aquilo ali que estava ali. Porque Zaqueu, o que ele era? Quem Zaqueu era? E o que Zaqueu fazia, irmãos, no meio do seu serviço? Roubava, furtava, cobrava mais, fazia o seu por fora, defraudava. Irmãos, aonde Zaqueu passava, o povo de Israel olhava para Zaqueu e desprezava, porque era notório evangelista, porque a fama de Zaqueu não era boa. Assim, irmãos, como eu creio que Deus vai mudar a história, essa nação já está mudando no nome de Jesus Cristo. E não é, irmãos, com direita nem com esquerda, mas é com o Senhor dos exércitos. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita é a nação, irmãos, a qual, aleluia, o Senhor governa e reina. Mas para o Senhor governar e reinar, precisa de uma igreja se posicionar. Então, irmãos, Zaqueu, ele era visto como uma pessoa, irmãos, aleluia, talvez, se nós pararmos para pensar, em nossa nação, um tempo atrás, de tanto furto, de tanto roubo, de tanto escândalo, é Petrobras, é isso, é aquilo e tudo mais. Assim como vai acontecendo alguns por esses dias, por esses tempos, ou querendo acontecer. Mas, irmãos, Deus quer mudar a história da nação, irmãos. Deus quer, aleluia, agir sobre a nação poderosamente, porque será semelhante de missão. E eu creio, irmãos, no agro. Eu creio no agronegócio. Eu creio nessa Petrobras que vai gerar muita coisa na nação brasileira, investir em missões, porque está escrito aqui na bandeira: ordem e Deus não vai, eu creio. Irmãos, tem americano jovem, mandei esse dia para o pastor José Fernando, jovem americano, meu Patrícia, vindo fazer missão nos Estados Unidos porque crê na obra que Deus tem nessa nação. Aí, às vezes, nós brasileiros não cremos, e Deus confiou a nós como igreja. Irmãos, entenda bem, irmãos, Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para governar. Reinar, irmãos, é governar. E Deus, irmãos, levantou uma igreja para isso. Deus levantou uma igreja para isso. José é o exemplo, é a prova disso. Porque, irmãos, José, onde ele entrava, ele já começava a governar. Onde ele pisava, ele começava a governar. Você vai ver aqui na longa da história. Mas, irmãos, para ficarmos atentos, aleluia, alerta, aleluia, sempre vai ter alguém querendo frustrar os planos. E Jesus, ele vai dizer aqui: e passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. 16:6. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Olha, irmãos, olha aqui Jesus, olha o que Jesus, irmãos, tem que ouvir. Ué, não trouxemos pão? Jesus está falando isso. Olha, irmãos, o quanto, aleluia, faltava ainda um discernimento para os discípulos. E é por isso, irmãos, que eu, aleluia, e os líderes a qual Deus tem levantado para habilitar os demais, aleluia, estão entendendo que Deus está chamando as nossas vidas para instruir, para ensinar, aleluia, muitas vezes para se desgastar. Coisas que para nós, irmãos, muitas vezes, aleluia, já está fácil, já está no mãozinho com açúcar, como diz o outro. Mas para alguns, irmãos, ainda tem que fazer um picãozinho, colocar na boquinha. Às vezes 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas quem, irmãos, vai se posicionando, entrando pelo caminho que Deus quer, Deus já vai revelando, já vai amadurecendo aquilo que Deus quer. Porque, irmãos, olha só isso. Mais um 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós, homens de pouca fé, sobre o não teres trazido pão? Irmãos, Jesus está falando de algo aqui, acautelai-vos. Irmãos, cuidado com o fermento dos fariseus, irmãos. Cuidado com aqueles que ficam de conversinha no seu ouvido, irmãos. Cuidado com aqueles que querem lançar, aleluia, algumas coisas ao seu coração que não provém de Deus. Porque, irmãos, para mim, aleluia, ser habilitado pelo Senhor, eu preciso, irmãos, passar por uma escola. Eu preciso passar,
ministério, o tempo de um discipulado. Mas, irmãos, cada um de nós, nesse discipulado, aprendemos como? Na prática? Não. Como que nós aprendemos? Por alguém está explicando, por alguém está instruindo verbalmente. Mas vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos ter que colocar tudo isso em prática. Lembra que eu comecei falando aqui? Falar, irmãos, como diz o outro, é que o papagaio fala. Agora, viver o que fala, irmãos, aonde Deus sempre vai querer nos levar. Por quê? Porque, irmãos, a nossa vida com o Senhor, aleluia, é uma vida de posicionamento. É uma vida de posicionamento. Eu me posicionei na presença do Senhor. Às vezes, irmãos, alguns aqui, aleluia, nós como ser humano, irmão Eduardo, às vezes até queremos, sabe, nos condoer, até queremos, sabe, irmãos, às vezes, para Jesus, eu vou aliviar um pouco. Jesus fala, meu filho, não, estou ensinando, estou instruindo. Porque muitas vezes, irmão, no meio da caminhada cristã, são poucos que vai querer realmente colocar a mão na massa. São poucos, muitas vezes, irmão, que vai querer entrar na guerra. Aleluia. São poucos que vão olhar para Gideão, Deus te deu uma revelação, te deu um sonho, te deu isso, te deu aquilo. Vamos lá, eu estou contigo, não sou medroso não. São 300 no meio de quantos? Então, irmãos, são poucos. Mas, irmãos, por quê? Muitas vezes algum desses não chega a entrar realmente na guerra. E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa guerra já está vencida. Por quê? Porque os fermentos dos fariseus. Porque Satanás, irmãos, vem. Você não pode, você não consegue, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Não, mas o pastor, não, mas isso, mas aquilo. Não, mas o líder, não, mas isso aqui. Aí começa, irmãos. Irmãos, tira do seu coração toda palavra maldizente. Aleluia, tira, tira lançar sobre a sua vida. Tudo é possível. Se vós estiveres em mim, aleluia, pedirei tudo o que quiseres. Tudo, irmãos, tudo. Chega ali fora ali, irmãos. Chuva, garoa, para agora. Talvez para alguns, irmãos, falem assim, Simão está louco. Mas, irmãos, eu estou entrando no mundo espiritual. Eu estou, aleluia, agindo no mundo espiritual. Eu estou lançando uma palavra profética sobre o tempo, sobre a chuva, sobre, aleluia, o movimento, aleluia, terreno. Eu estou lançando uma palavra profética. Agora, dentro do meu coração, eu creio. Ou será que os fermentos fariseus, irmãos, têm dizido que realmente não vai adiantar não? Então, irmãos, olha só para nós terminar aqui essa parte aqui, o 9, 16, 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas, aleluia, alçadas, alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, sabe por que tem algumas coisas que não acontecem? É porque Deus quer te revelar coisas muito mais profundas. Esses tempos aqui, irmãos, eu tenho orado ao Senhor, aleluia. Esse dia eu até falei com o nosso amado pastor Zé Fernando, eu louvo a Deus pela vida dele. E eu falei, pastor, eu estou orando esse propósito assim. Ele falou, meu filho, Deus vai dar vitória. Eu falei, pastor, é assim, assim, assim. Vamos orar, porque Deus está te direcionando. Mas, irmãos, aos meus olhos, evangelista, é loucura. Sabe por que é loucura, irmãos? Porque a gente vai vendo a mão de Deus até aqui. Mas, irmãos, a mão de Deus, ela vai até onde, irmãos, é o caminho de obediência. Quando não há mais o caminho de obediência, irmãos, a mão do Senhor se recolhe. Aí é onde é o perigo. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, irmãos, tem que ficar ligado.
ouvidos, com os olhos atentos. Opa, começou a sair fora da direção. Senhor, e aí, Pai? Senhor, eu fiz isso, sempre deu certo. Por que não está dando agora? Por que não está acontecendo agora? Sabe por quê, irmãos? Olha o que nós lemos aqui. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. A nossa prosperidade está na mão do Senhor. Por quê? Olha o que Jesus fala aqui. Glória a Deus. Sai daí, rapaz. Paga nós, misericórdia. Ó, olha o que Jesus fala aqui, irmão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? Ou seja, irmãos, o que é 5 pães para 5.000 homens? O que é, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus! 5 pães para 5.000 homens. O que é? Eu vou dizer para você o que é, irmãos. É milagre de Deus que não se explica, se vive. É milagre de Deus que não se explica, se vive. Aí esse dia eu estava falando com o irmão. Eu falei, meu irmão, a gente tem que aprender a andar pelo caminho do Senhor. Porque no caminho do Senhor tem a providência. Ainda que pareça impossível aos nossos olhos. E eu comecei, irmãos, a relatar para ele algumas experiências. E aquele varão ali começou a encher os olhos de lágrimas dentro da empresa. Aleluia, ele falou para mim, aleluia, Deus está me mandando eu sair do grupo. E com os olhos cheios de lágrimas. E ali, irmãos, eu pude entender que havia um propósito naquilo ali, que eu estava testemunhando sobre a vida dele. Irmão, sabe por que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida? Para você testemunhar o Deus do impossível que fez possível na sua vida. Por isso, irmão, não se preocupe se você está sendo vendido como escravo. Por isso, não se preocupe se estão te jogando numa cisterna. Não se preocupa com isso. Se preocupa se realmente você está no caminho que Deus quer que você esteja. Ó, aleluia. Então precisamos, irmãos, no meio dessa trajetória, no meio dessa caminhada, estar habilitado pelo Senhor para romper os fariseus, para romper as barreiras, para romper as tentações que muitas vezes vai vir. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, estamos falando de José. E se você me permita, jovem, aleluia, talvez se chegasse, aleluia, eu vou falar aqui aos jovens agora, e a você também que está orando ao Senhor. E para você também que entende que você está com os dois olhos abertos e os ouvidos atentos e tudo mais, irmão. E está de alerta. Se você não crê que Jesus está voltando, não é possível. Né? Terremoto, chuva, vento, não sei quantas por hora. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu acho que até o livro está crendo. Só está se posicionando. Mas, vamos lá, você é jovem. Ou jovem, masculino ou feminino. Estou esperando o Senhor. Glória a Jesus. Aí chega o evangelista, aquela loira alta, os olhos azuis, quase 2 metros de altura, talvez igual José, bonito de rosto, de corpo. Aí chega para você e fala assim: e aí? Ou ao contrário, irmãos, loiro, moreno, não importa, amém? Ou ao contrário, e a irmã assim: você é de Deus, hein? E aí, irmão, qual que é esse posicionamento? Qual que é o seu posicionamento, irmãos? Estou falando de algo que vai mexer com seus olhos. Aí você vai fazer o quê? Não, mas ele falou que ele está na igreja. Ela falou que está na igreja. Qual que é o seu posicionamento? Sabe qual é o posicionamento como servo de Deus? Senhor, e aí, Senhor, tem misericórdia. Aí o Deus, irmão, você não deixa dúvida. Ele vai chegar ao seu coração e falar assim: ei, servo, ei, serva, não e não, ou sim e sim. Mas ele não vai ficar confundido. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. O que manteve José foi o sonho claro, a revelação clara que ele teve do sol e a lua se prostrando. Então ele sabia, irmãos, que muitas coisas iriam acontecer para tirar ele do propósito. Agora José
Entendermos que Deus é Deus que fala. Entender que Deus é Deus que confirma. Deus não deixa dúvida, irmãos. Deus, ele fala nisso claramente. Os discípulos, quando foram escolher Matias, irmãos, no capítulo 1 de Atos Apóstolos, os discípulos, irmãos, aleluia, ele não tinha sido cheio do Espírito Santo. Os discípulos não tinham recebido da porção a qual o Espírito Santo iria derramar. Mas sabe o que eles fizeram? Aleluia, vamos tirar uma sorte aqui. E caiu sobre quem? Caiu sobre Matias. Por quê, irmãos? Porque Deus não deixa dúvida. Agora vamos escolher o diabo, aí escolhe. Vamos pôr a mão sobre ele e fogo cheio do Espírito Santo. Porque não há dúvida, irmãos. Não há dúvida. Mas ó, aleluia. Gênesis capítulo 39, 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. José, irmãos, ele vai parar na cadeia, porque ele não quis se deitar com aquela mulher. José vai ser preso, irmãos. Aleluia. Mas entenda bem, irmãos, pegando aqui, para nós entrarmos nesse texto aqui maravilhoso que nós vamos ler. José está habilitado. Vou te jogar na cadeia, não interessa. Interessa quem vai estar comigo na cadeia. Glória! Eu vou te jogar na fornalha, não interessa na boca do nozeiro. Não interessa, Deus realmente vai estar comigo. Por isso, irmãos, que Satanás, como nos dias de hoje, como nunca, quer nos tirar do foco, do propósito, da direção de Deus. É isso, é aquilo outro. É tanta coisa que não vi. Mas há poder no sangue de Jesus, irmãos. Há poder no sangue de Jesus Cristo, que nos habilitou para transitar e mover sobre o reino de Deus todas as coisas. Há poder, irmãos. Aleluia. José vai preso, irmãos. E olha só o que acontece. O Senhor de José, aleluia, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Irmão, quem que cairia na cadeia quando só o rei mandava? Ele só falava. Agora, irmão, fala para mim. Faraó mandava para a cadeia. Imagina o que era o negócio. Agora você imagina que estava esperando por eles. Ó, tem uns camaradas aí que eu vou botar na minha cadeia lá, hein? Imagina, Evangelho. Faraó. Era morte, irmão. É o rei que mandou, filho. Arranca a cabeça desse camarada aí. Faraó vai pegar nós e matar ele. Aí, irmãos, Deus, ele começa a honrar José. Olha o que acontece. Até na cadeia, irmão. Até na cadeia. Ó, assim esteve ali na casa do cárcere. O 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, irmãos, Deus é o Deus que move sobre os corações. Pastor, o camarada é duro, é ruim, não interessa, irmãos. Eu sigo um Deus que pode todas as coisas. O camarada é só por Deus, não interessa, irmãos. Eu tive um chefe chamado Saul. Pensa no camarada, irmão. Você está achando o seu chefe, pega no seu pé. Irmão, pensa, olha o nome do abençoado, Saul. Irmão, pensa nas provas que eu passei. Novo convertido, irmão Patrícia. Cheguei na igreja, aquela coisa, eu me converti. Eu nunca vi tanto crente como na empresa que eu trabalhava. Eu nem sabia que existia. Cheguei lá um dia, saí da igreja aqui, que não era nem assim na Secosta, a igreja pequenininha que nós começamos ali na Secosta, aquela coisa toda, quase 20 anos atrás. Aleluia. Cheguei, irmão, tava, entendeu? Eu tava voando, irmão. Falei, Jesus, que negócio é aquele que eu senti e tal, aquela coisa. Cheguei na empresa, e aí, rapaz, você tem. Agora eu sou de Jesus, agora você tem Jesus, agora eu sou crente, tal, aquela coisa. Irmão, o cara não ouviu logo. Algum dia chegou para mim, Pai do Senhor, irmão, não, pai, você é crente? Mas o homem não pode saber, né? Como é que é esse negócio aí? Até eu apelidei na época, é crente 007, espião. Aí tudo bem. Aí, irmão, daqui a pouco o homem ficou sabendo. Então você virou crente. Irmão, pra cima. Irmão Patrícia, tem camarada importunado. Aquele camarada me chega a minha mãe. Irmão, teve um dia que eu cheguei em casa e Jesus, vou falar igual o irmão falou esse dia, 5 minutos com ele. Chegou minha mãe, eu vou quebrar ele no couro. Mãe, eu não estou aguentando mais. Eu falei, calma, você que tem. Aí, irmãos, belo dia eu vim para a igreja. O pastor Zé Fernando tinha chegado, trouxe uma palavra.
Eu tive lá, não trabalhava no restaurante, e esse trabalho me perturbava, e esse trabalho isso e aquilo, e chamou minha mãe disso, daquilo, e o outro chegou, e um fariseuzinho chegou no meio, meu irmão, falou assim, você vai deixar ele falar assim? Aí o pastor da falou assim, não, rapaz, minha mãe não é nada disso que está falando. Eu falei, Jesus, amém, Senhor. Está quase quebrando mesmo. Pensa, irmão. Irmão, pensa. Aí Deus falou assim, meu filho, segura firme que eu vou te habilitar. Aí, irmão, eu fui segurando, fui jejuando, aprendi a orar, aprendi a jejuar. Irmão, daqui a pouco se irmão, quebrantou o coração. Por quê? Olha o que Deus fez, irmão. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro maior. E deu graça ao coração de Saul. Irmão, pensa. Irmão, eu vi aquele homem fazer coisa, irmão, para mim, eu fiquei de cabelo arrepiado. Tem um dos homens aqui, e esse homem aqui é de confiança. Um dos meus melhores homens aqui, eu vou te mandar ele para ajudar nessa área. Aleluia, Jesus. Olha, você terminou, você pode ir embora para casa. Irmão, eu 11 horas estava em casa. 10 horas, 10 e meia da manhã eu cheguei a ficar em casa. E o homem, pode ficar tranquilo. Irmão, eu quase queria matar ele. Imagina se tivesse matado. Tinha perdido a bênção. Você está vendo, irmão? Às vezes, irmãos, Deus está nos colocando numa área para nós sermos habilitados e começar a reinar. E nós muitas vezes desprezamos. Por isso, irmão, que nem a aflição nós podemos desprezar. Por isso que nem as lutas, as batalhas podemos desprezar. Irmãos. Tudo Deus tem um propósito. Eu vou matar José, o sonhador. Mata não, rapaz. Eu tenho promessa na vida dele. Mata não. Eu vou te mostrar para jogar na minha promessa. Então, irmãos, entenda que tudo Deus tem um propósito. Agora entenda, você está habilitado? Se você não estiver habilitado, você habilite. Se você ainda não pegou a sua habilitação, pegue ela, irmãos. Porque não há nada que vai impedir você, a não ser você mesmo. Não é, irmãos, escravidão, não é cárcere, não é nada. Nós vamos ver aqui, aleluia. Olha só. E o carcereiro maior entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Irmão, imagina isso aí. Imagine, presbítero Antônio. Imagine, irmãos. Então entenda uma coisa, irmãos. Se está acontecendo alguma coisa na vida, não busca culpado. Não busca culpado, irmãos. Se posiciona diante de Deus. Se posiciona diante de Deus. Porque se for homem, Deus quebra o coração do homem. Aleluia. Se for impedimento, Deus tira o impedimento. Se for barreira, Deus derruba. Vamos fazer Jericó. Aqui ninguém entra. Tá, peraí. Eu estou posicionando agora. Vamos posicionar, vamos. Irmãos, o que aconteceu com Jericó? O que aconteceu com as muralhas de Jericó, irmãos? Sabe o que eram as muralhas de Jericó? Irmãos, eu acho que é o que o evangelista do Marcos aqui, né? Marcos aqui, irmãos, tinha casa em cima dos muros. Tinha casa. Imagina, irmão, uma muralha dessa. Soldado para todo lado, casa, aquela coisa, o povo olhando de lado e dando risada. Ih, rapaz, aí não entra não. Peraí. Que vai ter um Deus que vai derrubar tudo isso aí. Glórias! Então, irmãos, não tem impedimento. Irmãos, não tem desculpa, irmãos, para nós. Não tem desculpa. O que é o seu impedimento? Pastor, eu estou chateado. Pastor, eu estou triste. Só eu faço. Só eu sabe. Irmão, entenda, Deus está te jogando com propósito. Deus está te lançando com propósito. Você pode ver, irmãos, que José, aleluia, ele chegou, aleluia, a tomar posse de tudo que Deus tinha para ele. Mas vai ver, seu pai Jacó vai fazer o quê quando seus irmãos iam para o campo? Vai lá, você vai ser o fiscal do negócio, o mais novo, você vai ser o gerente. Porque, irmãos, não é tempo, não é idade, mas é posicionamento. Aleluia. Então quem se posiciona, irmão, Deus honra. Davi era quem? Davi era o maior da sua casa? Davi era homem de guerra? Não. Davi era aquele que se posicionava e ouvia a voz de Deus Todo-Poderoso. Andava pelo caminho do Senhor, temia o Senhor. E o que Deus fez com Davi, irmãos?
Quantas pessoas é reprovada pelo Senhor por causa da desobediência? Uma área, irmãos, que Deus sempre vai, aleluia, nos ensinar é o caminho da obediência. Exército brasileiro, vamos falar do exército brasileiro. O caminho, aleluia, para um soldado entrar, aleluia, qual que é, irmãos? A ser honrado. É entrar na disciplina. Quantas vezes você engraxava a bota por dia, evangelista? Toda hora. Tinha que estar como? Tinha que estar como? E o fuzil? Você está entendendo, irmãos? E quando o superior passava? Está entendendo, irmão? Então, aleluia, Deus chama os obedientes, irmão. Deus sempre vai chamar os obedientes. Por que Davi, irmãos, por que Davi, quando virou rei, não desprezou seu pai? Por quê? Porque o coração de Davi, irmãos, era inclinado à obediência. Agora vamos ver aqui algo aqui sobre a vida de José, irmãos. E ó, vamos dar continuidade aqui. Aleluia. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa, nada, irmãos. O homem descansou, que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Aleluia. Furou o pneu do carro. Estou gastando dinheiro. Jesus, o que está acontecendo? O que o Senhor está querendo falar comigo? Irmão, nós não estamos presos. Nós não estamos presos a bens. Nós não estamos presos a valores. Mas tudo que o Senhor me der, irmãos, vai ser bênção na minha vida. As bênçãos do Senhor enriquecem, não traz dores. Nós sentimos bênção. Estamos, ó. Fala, Senhor. Fala que tu se ouve. O fardo de Jesus é o que, irmãos? Aleluia. O fardo de Jesus é o que? Meu Deus. E o jugo? Sabe, irmãos? Eu vejo um Deus, irmãos, que está trabalhando na igreja dele como nunca nesses dias. Sabe por quê, irmãos? O que tiver que vir ali na frente, eu não sei, irmão Patrícia, mas eu sei que vai ter uma igreja com posicionamento. Eu sei que vai ter uma igreja experimentando milagres e vivendo milagres. Aleluia. Entrar em lugares e receber a sua bênção. Mover sobre o impossível, o possível. Ouvimos testemunhos aqui, irmãos. Ouvimos testemunhos aqui. Tomei posse sexta-feira passada. Eu vou vai contar um testemunho. Se Deus quiser, domingo, irmãos. Glória a Deus. Por que, irmãos? Porque, irmãos, não interessa o lugar. Sabe, irmãos, que eu mais falo da empresa ali. Não é o quanto você ganha, irmãos, é quem está com você. Oh, glória! Irmãos, não é o que você ganha, quem está com você. Por isso, irmãos, quando Deus fala assim, meu filho, abre agora, eu vou abrir agora. Então, irmãos, não é o quanto você ganha, é se Deus realmente está com você. Deus está com você, irmãos. Até vendendo churros você ganha dinheiro. Até vendendo churros, irmãos, você sustenta a sua família. Então, irmãos, Deus está conosco. Agora, até quando, irmão, vamos carregar um peso desnecessário nas nossas costas? Vai pagar dele, não interessa, cadê? Ó, 41, 42, irmãos. Ó, acontece na vida de José algo, irmãos, muito maravilhoso. Mas José teve que passar, irmãos, por uma perseguição. Os discípulos não estavam sendo habilitados pelo Senhor, mas tiveram que enfrentar algumas imposições, tiveram que enfrentar alguns desafios, tiveram que enfrentar, irmãos, os fariseus muitas vezes barulhando no seu ouvido. Irmãos, quando Jesus fala isso, é porque os doutores da lei, irmãos, estavam querendo inflamar o coração, aleluia, dos seus discípulos, porque senão Jesus não falaria. Mas os fariseus queriam, irmãos, vir sentando, e muitas vezes, irmãos, você pode estar até olhando e achar que é pequeno, irmãos, mas muitas vezes são palavrinhas, aleluia, para querer te colocar para baixo. Até onde vale a pena? Até onde vale? Se Satanás quis bater no meu coração, eu falei assim: olha,
chega ele, estou meio cabelo de baixo aí, o José, ô seu José, o senhor está aqui sobre nós aqui, eu tive um sonho aí, e o senhor tem que chamar preocupado. Quanto você, copeiro? Assim. Quanto você, padeiro? Não, o homem tem que ser o homem de Deus, hein? Copeiro, eu vou alegrar seu coração. Deus vai te restituir o seu cargo. Olha, vai ser mais, quando você chegar lá, lembra de mim. Muito bem, nós somos assim, moço. Lembra de mim quando você chegar lá. Ô, irmão, o homem não me vê. Dá uma forcinha lá. Não é assim, irmão, muitas vezes? Aí José chegou nesse estágio. Aí o outro, irmão, José já estava com a espada afiada. Falou, você, cidadão, tu vai morrer daqui 3 dias. Aí, irmão, o homem imagina, nessa ali vem comigo. Imagina, irmão. Aí talvez ela está na carne. Aí, irmãos, acontece. Aí o que vai dizer, vamos passar um tempo. Faraó tem um sonho. 41 de Gênesis e 42. Ele tirou o Faraó. Mas vamos entrar lá depois, né? Na verdade, antes. Cadê? Bom, já quero ir para o mais maravilhoso, né? O 41, lá no começo, o Faraó vai ter um sonho. E aí ninguém interpreta aqui, ninguém interpreta de lá. Aí, irmãos, olha que coisa. Esse copeiro, a qual José falou, lembra de mim? Porque o lugar que eles estão aqui é difícil. Mas Deus sabe, irmãos, até onde nós podemos suportar. Por isso, irmãos, Deus tem agido na sua vida, até no momento difícil. Dá glória a Deus. Sabe por quê? O escape vai vir logo. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te chamou para morrer no Egito, nem deixar os seus ossos. Aí, esse homem não vai lembrar. Meu Senhor, lembrei. Tem um jovenzinho lá, tem um homem lá na prisão. Esse daí interpreta sonhos. E olha só, Gênesis 41 e 42. Né? Mas na verdade eu não queria entrar nessa parte aqui agora, na outra parte. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? Faraó ele vai chegar para José e vai trazer para José uma palavra, como se o negócio estava sobre José. A interpretação está sobre você, interpreta? Não. Deus consigo é que interpreta. Agora, irmãos, não era, aleluia, simplesmente o dizer que estava sobre ele o dom. Era dizer que José estava ligado com Deus. E aí, irmãos, José falou para Faraó. Aí, José, irmãos, interpreta o sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, ou melhor, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Sabe o que é isso? Ano seco, ano difícil. Mas também antes desse ano vai vir um ano da prosperidade. Irmãos, tempos, aleluia, de grandes coisas são para lá no finalzinho a gente poder ter estocado. Agora eu vou te trazer para as 10 virgens: 5 prudentes, 5 sensatos. Talvez 5 receberam aquela coisa toda e não se preocuparam em manter. José, irmãos, pega, aleluia, aquele tempo das vacas gordas e fala para Faraó: tem que fazer assim, então governa. Tá bom, vou governar. E José, irmãos, começa a governar. José, irmãos, começa a mostrar como se governa. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Egito nunca foi tão próspero. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, no capítulo 41, no versículo 42, ele tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, entenda bem isso aqui. E o fez subir no segundo carro que tinha, reclamavam diante dele: ajoelhai, assim o pó sobre toda a terra do Egito. 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Irmãos, você entende, irmãos?
que não é, irmãos, o lugar que você está. Você entende, irmãos, que não é culpado da direita, da esquerda, não é nada disso, irmãos. O negócio está conosco. O negócio está conosco, irmão. Olha o 45. E Faraó chamou a José, Zafenete, Painé, e deu-lhes por mulher Azanete, filha de Polifera, sacerdote de On. Quem que era essa moça? Quem que era essa moça, irmão? Filha de um sacerdote. Sacerdote do Egito, naquele tempo fazia o quê? Ele servia quem? A quem? Deus pagão. Aí José, irmãos, toma ela como mulher. Irmãos, Moisés tomou uma mulher que não era da linhagem, que não era daquela que, vamos dizer assim, aos olhos do homem, ou até mesmo da lei, não era para ser tomada. Mas, irmãos, Deus está no negócio. Deus falou claramente: vai, eu estou contigo. Agora, não falou, irmão. O que aconteceu com Salomão? O que aconteceu com Salomão, irmãos? Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer com isso que o coração de José nunca teve no Egito. Por quê? E saiu José por toda a terra do Egito. Ele chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao outro, e ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Agora, irmãos, ele chama de Manassés, o outro Efraim. Primeiro Manassés, segundo Efraim. Agora, olha o segredo da mensagem, irmãos, a qual o Senhor está trazendo para nós esses dias. Porque disse Deus: me fez crescer na terra da aflição. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição. Deus vai te fazer prosperar nas suas lutas e batalhas, irmãos. Por isso não é em vão que você está passando. Não é em vão a sua luta, irmãos. Aleluia. E para nós encerrar isso, colocar de pé, irmãos. Aleluia. Ó, 48. Eu vou ler aqui, irmãos, do versículo 8. Israel já chegou. Jacó já chegou na terra do Egito. Vamos ter que chegar aqui, porque aqui está o segredo, irmão, para encerrar essa mensagem. Depois nós vamos dar continuidade. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? 9. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Quem deu, irmãos? Deus. Esposa com quem? Filha de quem? Gênesis 48:10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fez chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Aleluia. 11. E Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. 13. E tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, ou seja, o segundo, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Aleluia. Você não entendeu, né, irmãos? Eu vou dizer para você: Israel, Jacó, estava quase cego. Aleluia. Quem estava dirigindo a mão de Deus sobre aquela criança era o próprio Deus revelando a José, fazendo um decreto na vida de José: sou eu contigo, estive eu contigo em todo esse tempo. Porque, irmãos, o Deus, aleluia, a qual fez prosperar na sua aflição.
aflição. Irmãos, aleluia, fique muito atento, aleluia, porque Deus vai colocar as mãos e você vai achar que está no deserto só. Mas Deus vai colocar as mãos sobre você e vai dizer: você não está só, eu estou contigo nessa luta. Aleluia! Ó, quem era o Dominó? E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Aleluia. 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes e multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai. Olha só, irmão, tomou. Mas ainda não está certo, pai. Mas quem que era José? Era o mais velho? José era primogênito? Está vendo, irmãos? Por isso, irmãos, aleluia, que Deus, muitas vezes você tem a bênção, você tem a promessa, mas muitas vezes Deus vai pegar o líder e vai pegar a sua mão e vai falar assim: ei meu filho, solta. Solta porque a direção é essa. Solta porque o caminho é esse. E aí seu papel é esse. Eu não entendo. O Senhor sabe de todas as coisas. Ó, aleluia, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés, o pai. Está errado. O Senhor está fazendo verdade. Ei, jovens, vou dizer algo para vocês. Deus está habilitando vocês por esses tempos, mas nunca deixe de dar ouvido àquele que construiu a estrada para vocês correrem, aquele que construiu a estrada para você voar, porque esse é o segredo da vitória. E José disse a seu pai: sabe por quê, jovem? Você quer durar bastante tempo nas promessas? Então obedeça. Quer viver muito tempo? Honre. Porque quem honra o pai, irmãos, vai ter uma vida próspera e longa. Amém? E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. 19. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei também. Ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus tem uma promessa. É na meio da aflição que você vai glorificar o nome do Senhor. Está passando por aflição? Está passando por angústia, por luta? Mas está sentindo o refrigério do Senhor? Está recebendo a alegria do Senhor? Vai ter glória a Deus, Jesus. Porque Jesus mesmo falou: neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque você não pode perder o ânimo. Nós vamos colocar de pé. Eu quero orar para você. Eu sei que Satanás, irmãos, aleluia, ele não vai se preocupar simplesmente com a aflição. Ele vai se preocupar em tirar o seu ânimo de servir o Senhor. Por isso, irmãos, o meu papel, o seu papel, irmão, como igreja, é incentivar, estimular. Olha a palavra que fala: o seu irmão, estimula ele, Deus. Pastor, esse meu irmão dá trabalho, dá. Mas quanto trabalho você não deu? Quanto trabalho você não deu? Então, irmãos, Deus está nos habilitando a habilitar-nos.
sabe por que eu louvo a Deus? Porque José foi habilitado. A túnica não foi à toa. O sonho não foi à toa. Mas vai chegar um período lá na frente, irmãos, que tudo que ele ouviu do seu pai, ele precisou viver. E tudo que ele viu e ouviu do seu pai e aprendeu, ele precisou passar para os seus filhos. Sabe por quê? Era casamento fora de Canaã. Talvez, irmãos, José sonhava em casar com alguém ali. Talvez José sonhava em casar com alguém da família do seu pai Abraão. Mas José casou com um egípcio. José foi muito rico, foi muito próspero. E nada disso, irmãos, desvirtuou o coração de José. Portanto, irmãos, a bênção do Senhor está sobre você. Portanto, irmãos, ministra sobre os lugares que você anda. Aleluia, bênção, promessa, aleluia, do Senhor. Ministra, irmãos, nas ruas, nos lugares, o seu vizinho, a quem entra, a quem vem perto de você, ministra a bênção do Senhor. E você vai ver, irmãos, aleluia, que aqui naqueles momentos de tanta aflição, que muitas vezes alguns vão se levantar, e você vai achar que é Satanás, não vai ser Satanás, vai ser o próprio Deus, permitindo esses daí te experimentar, querendo arrancar um fruto doce de você, querendo arrancar uma bênção de você. Então eu quero te convidar, irmãos, a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Você que deseja uma oração, pode vir aqui à frente. Aleluia, nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar pelo Samuel também. Vem orar Samuel, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, na verdade, Jesus olhou para os discípulos e falou: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Simão Pedro se posicionou: tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue te revelaste, mas foi o Espírito Santo de Deus. Somente, ou melhor, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Amém, Samuel? Deus tem uma promessa na sua vida. Deus te ligou com uma promessa. A Manoia sua. Agora depende apenas de você. Porque a igreja está aqui para te habilitar. E você foi habilitado para essa promessa. Agora depende de você. Amém, irmãos? Vamos orar pelo Samuel. Aleluia. Vamos orar também pelo irmão Luciano. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Meu Deus, meu Pai, o teu filho, Senhor, foi ministrado pelo Senhor. O teu filho foi apresentado diante do Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, ele é do Senhor, Pai.